Olá! Hoje o nosso papo é sobre governança corporativa. A gente vai desvendar juntos esse sistema que, no fundo, foi criado para uma coisa: construir e manter a confiança no mundo dos negócios. E olha, entender isso é fundamental para sacar como o mercado funciona hoje em dia. Bom, para começar, vamos a uma pergunta que parece básica, mas não é. Por que, afinal de contas, as empresas precisam de um monte de regras? Ué, o objetivo não é só gerar lucro? Por que tanta complicação? Pois é, a resposta para essa pergunta está na história. Pensem comigo. Início dos anos 2000, escândalos gigantescos como os da Enron e da WorldCom. De repente, a gente descobre fraudes, manipulação de balanços, empresas que pareciam sólidas simplesmente desmoronaram. Isso abalou a confiança dos investidores no mundo inteiro. Foi um alerta, sabe? Um alerta brutal de que sem um sistema de controle sério, o risco de um colapso era real e devastador. Ok, para a gente navegar nesse universo, preparei um roteiro bem direto. Primeiro, vamos definir o que é governança corporativa de verdade. Depois, a gente dá uma olhada nos modelos que existem pelo mundo e como a coisa funciona aqui no Brasil. Na sequência, vamos mergulhar numa lei que simplesmente mudou o jogo, a Sarbanes-Oxley. E para fechar, a gente faz um balanço. Quais as vantagens e os custos de tudo isso? Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, né? O que é, de fato, governança corporativa? E ó, já vou adiantar uma coisa importante. Não é só um manual de regras chatas. É muito mais sobre construir uma base, uma fundação sólida de confiança. Pensem assim: a governança é como se fosse o sistema operacional de uma empresa. É o conjunto de práticas, de processos que garante que a gestão seja ética, seja transparente. E o objetivo final é proteger os interesses de todo mundo que está envolvido, diminuir os riscos e, claro, garantir que o negócio continue de pé e saudável no longo prazo. Beleza, conceito entendido. Mas, será que todo mundo faz isso do mesmo jeito? A resposta é não. Agora a gente vai ver como esse conceito é aplicado de formas bem diferentes pelo mundo. O objetivo final é sempre o mesmo, tá? Confiança e controle. Mas as filosofias, essas mudam bastante. Basicamente, a gente pode dividir em duas grandes filosofias. De um lado, tem o que chamamos de Outsider System, que é bem a cara dos Estados Unidos e do Reino Unido. O foco aqui é total no acionista, em maximizar o lucro de quem investiu o dinheiro. Do outro lado, tem o Insider System, mais comum lá na Europa e no Japão. Aqui, a visão é mais ampla. Não é só o acionista que importa, mas todos os envolvidos, o que a gente chama de stakeholders. Funcionários, fornecedores, clientes, até a comunidade entra na conta. E olha que interessante essa tabela, ela mostra bem essas diferenças na prática. Reparem só nas nuances culturais. No modelo alemão, os bancos têm um poder enorme. Já no anglo-saxão, quem manda é o mercado de capitais, a bolsa de valores. E no Japão? A estrutura é toda baseada no banco principal e no grupo empresarial, o famoso Kairetsu, que é aquela rede de empresas que se ajudam. E o conselho de administração? Só tem gente de dentro, só os gerentes. Tá, legal. Mas e o Brasil nessa história? Como é que essas ideias do resto do mundo aterrissam por aqui? Bom, no nosso caso, a governança corporativa foi a grande virada de chave. Foi o que ajudou a modernizar a gestão das nossas empresas e a colocá-las no mapa global para competir de igual para igual. E quem foi a grande protagonista disso tudo? A nossa Bolsa de Valores, a B3. Ela teve uma sacada genial. Criou diferentes níveis de governança. É como se fosse um selo de qualidade. Com isso, ela passou a classificar as empresas pelo nível de compromisso delas com as boas práticas. Na prática, era um jeito de dizer para o mercado: olha, essas aqui são mais transparentes, são mais seguras para se investir. E aqui a gente vê essa hierarquia, essa escadinha. Começa lá no Bovespa+, que é a porta de entrada para empresas menores, e vai subindo, nível 1, nível 2, até chegar no topo, no novo mercado. E o novo mercado, pessoal, é elite. É o padrão ouro, o nível mais alto e mais exigente de governança que a gente tem no Brasil. E para fazer parte desse clube exclusivo do novo mercado, não é fácil não. As regras são bem rígidas. Por exemplo, a empresa só pode ter um tipo de ação, a ordinária, que é aquela que dá direito a voto. Isso garante que todo mundo que é dono de um pedacinho da empresa possa dar seu palpite. E tem outra regra de ouro, o tag-along de 100%. Isso é super importante. Significa o seguinte: se o dono majoritário decidir vender a empresa, ele tem que garantir que os acionistas pequenos, os minoritários, possam vender as ações deles pelo mesmo preço. É uma proteção, uma garantia de tratamento justo para todo mundo. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de uma lei que, sério, chacoalhou o mundo corporativo. Uma lei que nasceu justamente daquela crise de confiança que a gente falou lá no comecinho. É a Lei Sarbanes-Oxley, mais conhecida como SOX.
Ela foi criada lá nos Estados Unidos, em 2002, e foi uma resposta direta e muito dura àqueles escândalos todos. A ideia era bem clara: criar mecanismos para prevenir novas fraudes e, principalmente, colocar a responsabilidade no colo de quem manda, os executivos. O objetivo principal era um só: proteger quem investe. E como? Forçando as empresas a serem infinitamente mais rigorosas e transparentes com suas contas. A lei exigiu controles internos muito mais fortes e uma supervisão bem mais apertada. E aqui está o pulo do gato da SOX. A responsabilidade passou a ser pessoal e intransferível. A seção 302, por exemplo, é emblemática. Ela obriga o CEO e o CFO, os dois maiores executivos, a assinarem pessoalmente os relatórios financeiros, atestando que tudo ali é verdade. Acabou aquela desculpa de eu não sabia. Agora, eles assinam embaixo. E se não cumprir? Bom, as consequências são pesadíssimas. A gente está falando de multas milionárias e, em caso de fraude comprovada, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. 20 anos! Isso mudou completamente a percepção de risco para os executivos. É claro que uma lei tão rigorosa assim tem dois lados, né? Por um lado, traz benefícios enormes, por outro, gera custos bem altos para as empresas. Vamos colocar isso na balança agora. Do lado das vantagens, os ganhos são claros. A confiança dos investidores voltou, o que é fundamental. Os acionistas ficaram mais protegidos, os controles internos das empresas, por obrigação, melhoraram muito. E talvez o mais importante, a responsabilidade dos executivos deixou de ser só um discurso e virou realidade. Mas, e as desvantagens? Bom, o principal problema é o custo. Implementar e manter tudo o que a SOX exige é caríssimo, principalmente para as empresas menores. Além disso, aumentou a burocracia e os processos internos ficaram bem mais complexos. Mas, no fim do dia, se a gente parar para pensar, as exigências da SOX estão totalmente alinhadas com os 4 pilares da boa governança, que são transparência, equidade, prestação de contas, o famoso accountability, e responsabilidade corporativa. O que a lei fez, na prática, foi forçar que esses princípios saíssem do papel e fossem aplicados de verdade no dia a dia. Isso nos leva a uma última reflexão para a gente pensar um pouco. O mundo dos negócios não para de mudar. Novas tecnologias surgem, a sociedade cobra coisas novas. Diante de tudo isso, qual desses 4 pilares, transparência, equidade, prestação de contas ou responsabilidade, vai ser o maior, o mais difícil desafio para as empresas daqui para frente? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai moldar o futuro da governança corporativa.